Olá, vamos continuar nossa aula sobre sintaxe de termos. Nós paramos em predicação verbal, lembra? Vamos recordar? Material, vamos ver. Paramos então em predicação verbal. Eu disse a vocês que predicação e regência é a mesma coisa. Lembram disso? Então, o que é que vai acontecer? Se a minha prova, então, disser assim, marca alternativa que apresenta o verbo sublinhado com o mesmo tipo de complemento que aparece em. Olha só. Quando ele diz verbo sublinhado com o mesmo tipo de complemento, ele quer somente a predicação verbal, que lá na frente conhecemos como sintaxe de regência. Então, regência nada mais é do que você informar qual é a predicação do verbo e qual é o complemento que acompanha tal verbo. Isso aí é muito importante, porque senão a gente sai confundindo tudo, tá certo? Então, muito cuidado, porque você tem que pegar o verbo, fazer a pergunta ao verbo e marcar a resposta. Porque muitos verbos apresentam as suas predicações de acordo com a resposta que é trazida. Então, é muito importante que você observe o verbo, a pergunta que você direciona ao verbo e a resposta que é dada a essa pergunta, tá certo? Não entendeu, não? Então, vamos ver na prática como isso fica. Vamos lá, material. Presta bem atenção. Quando eu falo em predicação, eu vou, então, classificar o meu verbo, tá certo? Então, eu vou dar a classificação do meu verbo. Essa classificação vai, então, indicar qual é o tipo de complemento que este verbo vai apresentar. Então, esse complemento é chamado de complemento verbal. Não esquece, predicação e regência são as mesmas coisas, tá certo? Então, se eu afirmo que o meu verbo é um verbo transitivo direto, o meu complemento verbal será chamado, então, de objeto direto. Se eu afirmo que meu verbo é transitivo indireto, eu afirmo que meu complemento verbal será chamado de objeto indireto. Qual é o detalhe dessa construção? Olha só. Estes elementos, eles não se cruzam, tá? Então, não existe verbo transitivo direto com objeto indireto. Não existe. Também como não existe o verbo transitivo indireto com o objeto direto. Por que isso? Presta bem atenção. Quando o teu verbo é transitivo indireto, é porque esse verbo vai te exigir um complemento regido por preposição. Não é assim? Se você tem um verbo que exige uma preposição e quando você dá o complemento verbal, esse complemento não traz a preposição, então você errou regência. Por que isso? Você afirma, então, que o verbo é transitivo indireto e o objeto, que é o complemento, é objeto direto. Então, você erra a regência. Nada assim. Então, como é que você vai trabalhar? Transitivo direto com objeto direto, transitivo indireto com objeto indireto. Aí você se questiona agora. Mas, professora, às vezes eu faço a pergunta a um verbo, não é? E o verbo é transitivo direto e o meu complemento traz a preposição. Isso aí é perfeitamente normal. Por que isso? Quando o objeto direto traz a preposição, ele é chamado então de objeto direto preposicionado. Não tem nada a ver com o verbo. O verbo, então, vai te dizer que não quer preposição, mas aquela preposição ali empregada é porque alguma relação ela tem, seja então de ênfase, seja então semanticamente relacionada a uma questão de relação de compreensão, não é? Quando eu falo relação de compreensão, é o seguinte, a semântica, então, ela está diretamente relacionada ao contexto. Então, a preposição ali empregada no objeto direto, ela pode, então, estar sendo usada simplesmente por uma questão de semântica, de sentido, nada mais. Se eu te disser, por exemplo, comi do bolo, vamos ver no material como isso fica? Vamos lá. Olha só. Se eu te disser, comi do bolo, perceba que há a presença da preposição aqui, mas isso não quer dizer que o verbo vai exigir essa preposição. Ou seja, é comum você automaticamente informar que esse termo é um objeto indireto devido à presença da preposição, mas não faz isso. Pergunta ao verbo, pergunta. Não é? A pergunta direcionada é muito importante. Então, olha só, comi o quê? Perceberam? Se não apareceu a preposição aqui, é porque esta preposição não é obrigatória, a não ser por uma questão semântica. Por que isso?
Quando eu digo que eu comi o quê, a minha resposta automaticamente é o bolo. Perceba, semanticamente, se eu digo que eu comi o bolo, eu então estou informando que eu comi o bolo inteiro. Mas se eu disser comi o quê e minha resposta for do bolo, eu estou dizendo que eu comi parte dele. Isso quer dizer que este de aqui é uma ideia de partitivo. Perceberam? Você percebeu que quando você fez a pergunta foi o quê? Percebeu, né? Então, não importa. Se a sua pergunta veio regida por uma preposição, a tua resposta tem que ser o objeto indireto, ou seja, regido obrigatoriamente pela preposição. Mas se a tua pergunta foi direcionada ao verbo e esta pergunta não veio regida por preposição, então quer dizer que a preposição empregada ali na tua resposta é uma relação somente semântica, tá certo? Muito cuidado para não direcionar o verbo à pergunta errada, devido à presença da preposição. Cuidado com isso aí, tá bom? Vamos embora. Material. Então, vamos lá. Se meu verbo é transitivo direto, o meu complemento será o objeto direto. Vamos marcar. Sem preposição, porque o verbo não vai exigir, mas pode acontecer de aparecer o objeto direto regido por preposição, não esquece. Quando o verbo é transitivo indireto, o objeto é indireto. Então, portanto, com preposição, qual é o detalhe? Obrigatória. Aqui a preposição não é obrigatória, mas aqui é, tá certo? Muito cuidado quando vocês direcionarem ao verbo as perguntas. Cuidado com isso aí. Se o seu verbo é transitivo direto, então a pergunta será o que ou será quem, tá certo? Sem preposição. Se seu verbo é transitivo indireto, a sua pergunta será qualquer preposição mais que ou qualquer preposição mais quem, tá bom? Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Não adianta você achar que sabe tudo e vai direto e marca aquilo ali. Não faz isso não, tá? Eu sei que você vai dizer, professora, mas eu não tenho tempo, a prova é muito grande, existem outras matérias a serem feitas, mas tempo não se tem, tempo se faz. Não pense que você está perdendo tempo ao direcionar uma atenção maior à tua prova de português. Você está, pelo contrário, ganhando, não é, ali a tua posição no teu tão sonhado concurso. Então, muito cuidado. Faz a pergunta ao verbo, busca a resposta para saber se a pergunta foi feita corretamente, tá bom? Muito cuidado. Vamos embora. Material. Nós aprendemos, então, que o verbo também pode ser intransitivo. Não é isso? Aprendemos que o verbo pode ser intransitivo. E este verbo intransitivo, aparentemente, vamos marcar aqui, aparentemente, não pede complemento, não é? Mas é sabido que o verbo transitivo indireto vai te pedir um complemento, chamado então de complemento circunstancial, tá? Complemento circunstancial. Como é que você então descobre esse complemento de circunstancial? A pergunta como, a pergunta quando e a pergunta onde. Por que então circunstancial? Porque a ideia de circunstância é atribuída ao advérbio na morfologia ou ao adjunto adverbial na sintaxe. Então, quando você trabalha o verbo intransitivo, este verbo, então, te pedindo um complemento, este complemento será chamado de complemento circunstancial. Onde, quando e como, tá? Então, vamos lá. Se eu pergunto como, a minha ideia é de modo, portanto, eu tenho uma adjunto adverbial de modo. Se eu pergunto quando, a minha ideia é de tempo, adjunto adverbial de tempo. Se eu pergunto onde, a minha ideia, então, é de lugar, adjunto adverbial de lugar. Presta bem atenção ao que eu vou te dizer. Não adianta nós decorarmos alguns conceitos que vão, aparentemente, nos ajudar em alguma coisa. Mais uma vez eu te repito, língua portuguesa não se decora.
língua portuguesa se aprende. Como é que você, então, vai aprender o teu idioma? As regras do teu idioma? Praticando, 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 não é? Então, eu tenho que fazer muito exercício. Se eu fizer muito exercício, então, eu vou conseguir chegar onde eu quero, tá certo? Vamos lá, vamos saber por que eu estou dizendo isso. Vamos lá, olha só. É sabido que existe aquele verbo chamado de verbo de ligação, tá? O verbo de ligação só pode, então, ser assim classificado se ele me der uma ideia de estado. E, por este motivo, ele vai trazer consigo um adjetivo, que, na sintaxe, recebe o nome de predicativo, tá bom? Então, olha só. O adjetivo na sintaxe recebe o nome de predicativo. Se eu, então, decoro os verbos de ligação, eu vou saber que ser, estar, permanecer, continuar, andar, parar, aparecer, ficar, tornar, cair, virar são verbos de ligação. Se eu disser a você, então, assim, olha só. O rapaz virou a mesa. A primeira questão que você tem, então, que atribuir ao verbo é a seguinte: é ação ou é estado? Você tem que conhecer o verbo. Perceba que quando eu digo que o rapaz virou a mesa, então este verbo está, então, sendo trabalhado em cima de uma ação. Se o verbo está sendo classificado de acordo com a ação, então este verbo será ou transitivo ou intransitivo. Vai depender da pergunta. O rapaz virou, olha a pergunta. Virou o quê? Olha a resposta. A mesa. Então, este verbo é um verbo de ação, classificado como verbo transitivo direto, cujo complemento é meu objeto direto. Perfeito. Agora, percebam que eu vou usar o mesmo verbo. O rapaz virou tigre. Olha só. A pergunta agora é a seguinte: este verbo, que é o verbo virar, vem da mesma forma que apareceu aqui em cima? Não. Por que não? Percebam que agora eu estou dizendo que se ele virou tigre é porque ele não era. Se ele não era, o verbo agora é então classificado como verbo de estado. Vem para mim um tiquinho. Olha só. Verbo de estado é aquele verbo que vai te apresentar uma característica que pode ser modificada ou permanente. Tá certo? Então, quando eu digo o rapaz virou tigre, é uma característica modificada. Então, ele está dizendo aí na construção, ele não era, ele passou a ser. Então, atribuiu-se aí um estado. Esse verbo, então, deixa de ser um verbo de ação e automaticamente vira um verbo de estado. Tá bom? Vamos lá, material. Se é verbo de estado, este verbo agora será um verbo de ligação e tigre aí será chamado de predicativo. Olha só. Quem é que recebe o predicativo? Não é o sujeito? O rapaz virou tigre. Quem virou tigre? O rapaz é o sujeito. Então, o meu predicativo é chamado de predicativo do sujeito. Detalhe, só haverá predicativo se o verbo for de ligação, tá certo? Não havendo verbo de ligação, não haverá predicativo. Se liga nisso aí, tá bom? Vamos lá, continuando. Quando eu falo, então, em predicação, perceba, eu posso dizer assim: Homero pagou as contas. Homero pagou as contas. Eu posso dizer também que Homero perdoou ao amigo. Certo? E eu também posso dizer a vocês que Homero, não era o verbo perdoar, mas tudo bem. Vamos colocar aqui abaixo também o verbo pagar, né? Então, Homero pagou ao amigo. Homero pagou as contas ao amigo. Tá? Perceba, quando aqui em cima eu digo que Homero pagou as contas, qual seria a pergunta direcionada a este verbo para que nós tenhamos essa resposta? Então, olha só, pagou o quê? As contas é meu objeto direto. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o verbo pagar como verbo transitivo direto
e o seu complemento é o objeto direto. Cá abaixo, quando eu digo Homero pagou ao amigo, perceba que a pergunta agora é diferente. Homero pagou a quem? Não é assim? A resposta é ao amigo. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto com um objeto indireto. O que é que eu quero que você dê a máxima atenção? Por que eu quero que você dê a máxima atenção? Porque eu estou trabalhando o mesmo verbo com predicações diferentes. Percebeu? Então, o que é que acontece? A tua resposta é muito importante para que você possa classificar o seu verbo. Então, você tem que fazer a pergunta ao verbo e procurar a resposta para ver se a pergunta e a resposta batem uma com a outra, tá bom? Atenção quanto a isso. Vamos embora, material. Agora, olha só. O mesmo verbo, e eu agora digo a vocês que Homero pagou o quê? E vem a resposta. As contas. Homero pagou as contas a quem? E vem a resposta, ao amigo. Então, agora eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, acompanhado de um objeto direto e indireto. Por que isso? O verbo transitivo direto e indireto é a união dos dois acima. É a união do transitivo direto mais o transitivo indireto, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Se é a união, os complementos também serão repetidos. Então, eu terei o verbo transitivo direto e indireto. Percebeste? Foi o mesmo verbo com predicações diferentes. Então, isso quer dizer que o mesmo verbo pode aparecer em uma questão de tua prova com predicações diferentes. Olha só para a gente encerrar esse materialzinho. Eu digo assim, eu comi a salada. Olha só, eu comi a salada. Agora, cá embaixo, eu faço isso. Eu comi bem naquele bar. Olha só, quando eu utilizo, no primeiro exemplo, o verbo comer, eu tenho que fazer uma pergunta de acordo com a minha resposta. Então, eu comi o quê? Não é assim? O verbo, então, é transitivo direto e a salada é meu objeto direto, portanto, complemento verbal. Vejam que aqui eu tenho o mesmo verbo, eu comi, mas eu preciso fazer as perguntas de acordo com as minhas respostas. Então, eu comi, olha só, a primeira pergunta, como? Vem a resposta aqui bem, não é isso? Então, eu tenho um adjunto adverbial de modo. Eu comi onde? Aí vem a resposta, naquele bar. Adjunto adverbial de lugar. O mesmo verbo com predicações diferentes. Se eu perguntei como, se eu perguntei onde, esse verbo agora é um verbo intransitivo e os seus complementos circunstanciais são bem, adjunto adverbial de modo, e naquele bar, adjunto adverbial de lugar. Então, muito cuidado. O verbo vai ter a sua predicação de acordo com o contexto, tá bom? Pergunta o verbo, conversa com o verbo, tá certo? Não acho que tá perdendo tempo, não, tá? Vamos embora. Material. Verbo transitivo direto, vamos repetir tudo que eu já havia dito. Verbo transitivo direto é o verbo que exige, para completar-lhe o sentido, um termo não iniciado por preposição. Esse termo, então, será chamado de objeto direto. Então, cuidado com isso aqui, porque isso aqui é uma regra base, tá? Existirá, então, o objeto direto preposicionado, mas não tem nada a ver. Se é verbo transitivo direto, o objeto continua sendo direto. Então, eu tenho, ele vendeu o carro. Tá aí. Acha o verbo, faz a pergunta, ele vendeu o quê? E busca a resposta. O carro. O verbo, então, é transitivo direto e o seu complemento é o objeto direto. Já o verbo transitivo indireto é aquele que exige, olha aí, um complemento, não é? Que é o objeto, iniciado obrigatoriamente por preposição. Olha só, presta bem atenção. Se tu tens um verbo que exige a preposição e essa preposição não vem em tua resposta, porque tem que vir, é obrigatória, tu estás errando regência. Não esquece isso não, tá bom? Vamos embora. Material. Então, o complemento iniciado por uma preposição será chamado, então, de objeto indireto. Outra coisa muito importante, vem para mim. Não pense que qualquer coisinha que está regido por preposição é objeto indireto, não, viu?
Cuidado com isso. Não é porque existe ali a presença da preposição, eu tenho um objeto indireto. Não é assim, não. Preste bem atenção. Existe em nossa língua alguns termos que são chamados de sintagmas preposicionados. Vou repetir. Existem em nossa língua alguns termos que são regidos por preposição e são chamados, então, de sintagmas preposicionados. Isso quer dizer que não é somente um objeto indireto regido por preposição. Existirão outros termos. Se liga nisso, tá bom? Só haverá objeto indireto se o verbo for transitivo e indireto. Caso contrário, a preposição é um sintagma preposicionado, mas não é objeto indireto. Vamos embora? Material? Vamos ver. Nós confiamos em Deus. Tá aqui. Pergunta. Nós confiamos, olha só, em quem? Não é? E vem a resposta, que é em Deus. Então, eu tenho o verbo transitivo indireto. Aqui eu tenho o meu objeto indireto. Não esquece. Vamos repetir? Preposição na pergunta, preposição na resposta. Esquece isso não. Já o verbo transitivo direto e indireto é todo aquele que exige dois complementos. Um deles sem preposição, que é o objeto direto, e outro com preposição, que é o objeto indireto. Olha só, não existe verbo transitivo direto e indireto regido por duas preposições. Se liga nisso. Não existe verbo transitivo direto e indireto, regido, então, por duas preposições, tá certo? Quando eu digo duas preposições, é porque eu estou me referindo a dois termos regidos por duas preposições. Não. Um tem que ser o transitivo direto, que é o objeto direto, e o outro transitivo indireto, que é o objeto indireto. Na dúvida, questiona, pergunta o verbo, marca o verbo, vai atrás da resposta. Na prática, como isso fica? Vamos embora, vamos ver. Olha só. Informei ao aluno de que a prova será hoje. Informei ao aluno de que a prova será hoje. Presta bem atenção. Vamos trocar só a cor da canetinha. Informei. Quem informa? Informa algo. Olha a preposição, meu povo. A alguém. Ou quem informa? Informa alguém. Olha aí, meu povo. De algo. Isso quer dizer que o verbo informar pede dois complementos, tá certo? Um sem preposição e o outro com preposição. Ora, se o outro se o outro vem regido por preposição, as preposições que eu posso utilizar são a ou de. Isso quer dizer que o verbo é transitivo direto e indireto. Agora, vamos conversar com o verbo. Vamos lá, vamos trocar a cor do lápis. Vamos colocar aqui azul escuro. Olha só. Informei a quem? Vamos repetir? Este a que aparece aqui é uma preposição. O único artigo que aparece é o o. Então, informei a quem? A resposta ao aluno. Objeto indireto. Tá? Olha a segunda pergunta. Informei ao aluno de que? Aí vem a resposta. Mais uma vez a presença da preposição, aí vem a resposta aqui, ó. De que a prova será hoje. Perceberam o nosso erro? Eu fiz duas perguntas regidas por duas preposições diferentes. Perceberam o erro? Ora, se o verbo é transitivo direto e indireto, eu tenho que eliminar uma das preposições. Então, como ficaria? Ou eu digo, informei algo a alguém e elimino esse de, ficando assim, olha só. Vou marcar aqui, vou colocar 1 e 2 para você marcar aí. Então, se eu informei algo a alguém, eu faço isso, olha só. Informei a alguém. Então, ao aluno, algo. Ao aluno, algo, então, que
a prova será hoje. Agora sim, olha só, informei a quem? Ao aluno. Objeto indireto. O que? Que a prova será hoje. Objeto direto. E o verbo transitivo direto e indireto. Tá bom? A segunda construção. Então, eu vou usar mais uma vez o verbo informei. Eu agora quero... informei. Eu agora, então, quero alguém de algo. Então, eu vou eliminar este A. Informei o aluno, não é alguém, o aluno. De algo, então, de que a prova será hoje. Tá certo? Mais uma vez, marcando aí os complementos. Vamos ver? Informei quem? O aluno. Objeto direto. De que? De que a prova será hoje. Objeto indireto. E o nosso verbo é transitivo, direto e indireto. Então, muito cuidado com isso aí, tá bom? Para não perder uma questãozinha boba, tá? Que, na verdade, não é boba. É uma questão que precisa de atenção, tá bom? Vamos embora, continuando. Aqui em Recife, houve, então, uma prova, né? E essa prova trouxe essa questão. Tribunal Regional do Trabalho, 6ª Região, FCC 2012. Vejam só. A banca exige que você marque o verbo que apresenta o mesmo tipo de complemento que o verbo que está grifado acima. Então, gente, olha só. Se ela pede o mesmo tipo de complemento, ela está te dizendo assim: ou eu terei um objeto direto, ou eu terei um objeto indireto, ou eu terei um verbo com um objeto direto e indireto, ou eu terei um verbo com um adjunto adverbial. Tá certo? O que é que você vai fazer? A pergunta ao verbo. Agora, perceba. Quem favorece? Favorece alguém, presta bem atenção, alguém de algo. Então, se quem favorece alguém de algo, o verbo é transitivo direto e indireto. Como ela quer o verbo que exige o mesmo tipo de complemento, então o complemento será o objeto direto e indireto. Não é assim? Aí você desce. A jovem, vamos marcar, é, o verbo é de ligação, é verbo de estado. Este espetáculo a corrói, é verbo de ação. Quem corrói, corrói alguém. Palas Atena, vai. Quem vai, vai a algum lugar. O verbo é intransitivo. Vamos marcar aqui do lado? Verbo de ligação. Aqui é um verbo transitivo direto. Então, quem vai, vai a. Aqui o verbo é intransitivo. E ordena-lhe que, olha só, quem ordena, ordena alguém, vamos marcar. Quem ordena, ordena alguém, ordena a alguém algo, não é? O verbo, então, aqui é transitivo, direto e indireto. Assiste com despeito aos sucessos. Então, o verbo assistir aqui é um verbo transitivo indireto, porque quem assiste, assiste a, né? Então, verbo transitivo indireto. Presta bem atenção. Aqui em cima, você já fez, já trabalhou o verbo. Então, quem favorece alguém de algo, o verbo é transitivo direto e indireto, e você automaticamente já achou a resposta, letra D de dado. Vem para mim. Sabe o que aconteceu? Perdeste a questão. Você percebeu que a banca induziu você ao erro? Percebeu? Não foi? Ela te deu um verbo que é transitivo direto e indireto. Na sequência, ela te deu um verbo que aparece como transitivo direto e indireto e tu foste, ó, e marcasse a questão. Sabe o que aconteceu? Você esqueceu de fazer a pergunta ao verbo e procurar a resposta. Por que isso? Se o verbo realmente for transitivo direto e indireto, a pergunta que aparece com preposição,
a resposta trará a mesma preposição. Não entendeu? Vamos ver o material. Vamos lá. Preste atenção. E favorece alguém de algo. Mas aqui ele diz o seguinte: e favoreça, olha a pergunta. O quê? Aí vem a resposta. Os seus amores. Objeto direto. Percebam que se eu faço a pergunta, quem favorece alguém de algo, a minha resposta deveria trazer a mesma preposição da pergunta, mas não traz. Isso quer dizer que por ela não é complemento do verbo, e sim de amores. Amores por quem? Por ela. Isso quer dizer que o verbo favorecer não apareceu como transitivo direto e indireto, e sim somente como transitivo direto. Portanto, a questão está te pedindo um verbo que traz como complemento o objeto direto. E a nossa resposta é a letra B. Percebeste? A tua pergunta ao verbo, tu tens que marcar a resposta para saber se as preposições que aparecem, são iguais. Por que isso? A preposição da pergunta é a preposição da resposta. E se você não tomar cuidado, a banca vai induzir você a errar. Tá certo? Muito cuidado. Faz a pergunta, traz a resposta, marca a resposta para saber se realmente é aquela alternativa. No mais, é muita atenção. Até a próxima aula.